Fala, meu povo! Desculpa a demora, trânsito de Brasília tá horroroso. Mas Deus é bom. Todo mundo aqui alvoroçado. Cadê o pastor? Ai, ai. É o tema, gente. Quanto mais polêmico, né? Mais coisas parece que conspiram aí para atrasar o negócio. Pois bem, o tema é polêmico, mas necessário. Existem alguns extremos sobre esse assunto, homofobia. Tem o extremo da infantilidade religiosa, que não sabe abordar o assunto, em muitas das vezes, sem zombaria, escárnio, depreciação. É aquela infantilidade, quando eu vejo, por exemplo, irmãos cristãos, evangélicos ou católicos, eleitos, e vão para os plenários da vida falar: olha, nós somos contra a ideologia de gênero e a favor da ideologia de Gênesis. Assim, ó, eu sei que não é maldade, mas, gente, é extremamente infantil. Se a igreja ela quer vir a público, socialmente, discutir um assunto tão complexo, não é com esse simplismo, sabe? Olha, eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Chega a ser infantil num debate público, ok? Nós sabemos o que você quer dizer quando você faz esse tipo de apologética, de defesa da fé, mas tem tantas nuances. Então, assim, ó, vamos nos ocupar teoricamente com o assunto, estudar quantos livros a gente leu para fazer abordagens. Então tem esse extremo, sim, da religião. A abordagem da religião quase sempre é inadequada, desrespeitosa, e eu vou chegar lá daqui a pouco. Nós devemos estar posicionados teologicamente, espiritualmente, politicamente, porém há também uma grande diferença entre resistência a uma situação que nós chamamos de pecado no âmbito religioso, porém para o adulto civil nós precisamos respeitar direitos. Vou chegar lá daqui a pouco. Acredito que vai ser coerente essa nossa abordagem. E o outro extremo da situação, por isso é o motivo da live. O motivo da live não é se a igreja, os cristãos, católicos ou evangélicos são maduros ou imaturos sobre a questão. A questão é que o próprio termo homofobia é uma contradição etimológica. A própria palavra é um erro. Então, existe preconceito de gênero, assim como existe preconceito de classe social, existe preconceito de raça, de cor, de etnia. Obviamente que o problema existe, mas a própria palavra é uma contradição. Aí você mistura sociologia, filosofia, teologia, política e emoções, né? As minorias, principalmente, e as políticas de esquerda misturam absolutamente tudo isso aqui que eu citei e uma pitada absoluta de emocionalismo. Então, imagina a comoção social que um termo como esse, homofobia, causa. É a mesma situação, eu tenho abordado nas últimas semanas, sobre a palavra machismo. Eu não sei se você sabe, mas quando você vai estudar a raiz da palavra e por que se tornou horrorosa a palavra na discussão sociológica, a palavra machismo, antes da década de 70, era um adjetivo da masculinidade. Você sabia? Virilidade, proteção, provisão, cuidado, homem viril, por aí, era um adjetivo. Mas a partir da década de 70, o movimento feminista latino-americano se apossou da palavra e fez da palavra um pejorativo. Então hoje virou uma coisa horrorosa, né? A palavra, olha, machismo. E não há o que fazer, porque há uma criminalização dos termos e as esquerdas sabem bem sabotar.
a sociologia. Eles vão criando narrativas, subvertendo termos, palavras, e daqui a pouco eles conseguem socialmente comover o subconsciente coletivo. E isso está acontecendo com a palavra homofobia. Já aconteceu, na verdade, com a palavra homofobia, e isso está entulhando até mesmo o nosso ordenamento jurídico. Porque não há o que fazer. Assim como não há o que fazer se a cultura do cancelamento afirmar que você é machista, não há o que fazer se a cultura do cancelamento afirmar que você é homofóbico. E a gente não entende os fundamentos dessa própria abordagem, dessa própria definição. O que é homofobia? O que é um homofóbico? O que é um machista? O que é o machismo? Então, são perguntas que nós não fizemos. E a esquerda está sabotando a sociedade, sabotando as leis, sabotando a filosofia, sabotando até a teologia, entulhando, empurrando esses termos, nos castrando através do politicamente correto e criminalizando toda e qualquer abordagem. Então tem o Maurício de Souza, né, que é um atleta do vôlei. Tá aí. Uma semana inteira cancelado, acho que foi demitido, não faz mais parte da equipe, porque assim, não hostilizou, não xingou, não diminuiu ninguém, só fez a sua exposição de liberdade de expressão e de fé sobre a questão da homossexualidade. Acabou. É um homofóbico cancelado pela cultura, pelas empresas que patrocinam. A Fiat, acho que patrocina a antiga equipe dele de vôlei, acabou. Atletas do vôlei homossexuais também, né, fizeram toda uma movimentação de cancelamento do nome daquela pessoa. E o que eu quero fazer aqui é trazer clareza do absurdo. A comunidade LGBTQI+, eu creio que precisa ser protegida. É necessário legislações que protejam essa comunidade, assim como devem existir legislações que protejam todo cidadão, ok? Mas nós não podemos garantir direitos sabotando direitos. Simples assim. Então, pessoas morrem porque são homossexuais? Sim. Pessoas morrem porque são negras? Sim. Pessoas morrem porque são mulheres? Sim. Mas eu não posso garantir proteção e garantias, direitos a essas pessoas sabotando outros direitos ou outras realidades, porque não somos uma ilha, somos uma sociedade. Então, é necessário discutir com a sociedade. Então, por exemplo, uma igreja ontem foi divulgada que ela vai fazer um culto pet, um culto para cachorro. Sim, a cidade sediada, sabe? Olha o tipo de assunto que nós deveríamos estar envolvidos como cristãos. Aí uma igreja vai fazer culto para cachorro. Traga seu cachorro para a gente orar pelo cachorro. Enquanto a gente discute superficialidades, o pessoal, cara, tá sabendo o que faz e como faz. Ok? E por que a palavra homofobia ela é uma contradição? Porque a fobia é um transtorno. Então, olha que absurdo. E isso não foi discutido. E o cristão não foi para essa arena discutir. Se é que havia espaço também, né? O STF está aí desde 2019, ele validou, né? Daqui a pouco eu vou ler o texto do STF. Não há a legislação sobre o crime de homofobia. O crime de homofobia e transfobia foi inserido dentro do crime de racismo, enquanto o Senado e os deputados federais ainda tramitam projetos para especificamente configurar os crimes de gênero, né? Sobre homossexualidade e transexualidade. Mas hoje
A existência desse tipo penal está nas entrelinhas do tipo penal sobre racismo. Então, ainda há tempo da gente discutir, pressionar, acionar senadores e deputados federais que são cristãos, católicos ou evangélicos para entrar na arena da discussão, porque se nós não nos posicionarmos, o futuro é sombrio, porque a mesma pessoa que agride um homossexual e o pastor ou o padre que afirmar que a Bíblia determina homem, mulher, macho e fêmea, ambos respondem pelo mesmo crime. Se a gente não se posicionar, obviamente. Então imagina, não é ódio uma liberdade de fé e de expressão dizendo, olha, é minha confissão de fé, é minha confissão doutrinária. Não, a homossexualidade é reprovado do ponto de vista criacional teológico. E eu posso falar isso com muito amor. E eu não posso ser avaliado judicialmente nos mesmos termos de alguém que odeia um homossexual. É diferente, gente. Confissão de fé não é ódio. Confissão de fé é amor. Eu sempre abordo isso. A comunidade LGBTQI+, eles não discutem os altos índices de depressão e suicídio em indivíduos depois da cirurgia de transição sexual, por exemplo. Vou postar agora à noite um testemunho de um irmão norte-americano que viveu anos como transexual e teve uma experiência com o Senhor. A própria minoria zomba da minoria, que é a minoria religiosa, porque eles vão falar que é lavagem cerebral, que é a violência religiosa e por aí vai. Não, gente. Uma mudança anatômica não faz uma mudança de existência. Uma mudança na genitália não faz uma mudança de alma. Então o assunto é muito mais profundo. E como a esquerda é fundamentada no marxismo, o marxismo ele é materialista. A dialética deles é materialista. Não cabe transcendência. Então Deus não faz parte da equação. Teologia dentro da ideologia de gênero, que academicamente se chama de teoria queer, não é bem-vindo. Ponto de vista religioso sobre isso não é bem-vindo. E pesquisas informam que, vou citar daqui a pouco a fonte da pesquisa, mais de 42% dos transexuais pós-cirúrgicos afirmaram que já tentaram suicídio. Mas o pessoal vai dizer que é a força da transfobia e não a própria incapacidade que o indivíduo tem de perceber a si mesmo, em termos de identificação sexual e de um ser criado por uma mente mais sábia que ele, né? Mas voltando aqui ao absurdo da palavra homofobia. Primeiro ponto. Se é homofobia, é uma fobia. Se é uma fobia, é um transtorno. Se é um transtorno, o homofóbico não deveria judicialmente ser um criminoso, mas um paciente. Portanto, a homofobia, a partir do seu próprio significado, não deveria ser uma ação criminosa, mas um pedido de ajuda. Porque todo aquele que tem uma fobia tem um transtorno. E todo aquele que tem um transtorno precisa de ajuda porque também está em sofrimento. Vamos lá. Fobia. A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional, mesmo que isso não represente qualquer perigo. Ou seja, a fobia está dizendo que a pessoa que tem fobia tem um medo irracional, que não pode ser medido pela racionalidade. A fobia, existem fobias específicas, como medo de animais, de altura, de ferimentos ou de sangue, quanto complexas como medo de interações sociais. Geralmente os transtornos simples se manifestam quando uma pessoa tem um senso de perigo exagerado ou irrealista sobre algo e evitar gatilhos específicos. O desenvolvimento de fobias pode estar ligado à interação entre fatores genéticos e ambientais,
a condicionamentos, a eventos negativos relacionados a uma situação ou objeto, a mudanças no funcionamento do cérebro ou a experiências traumáticas vividas na infância. Por isso, crianças e jovens são suscetíveis a apresentar esse tipo de transtorno. E toda fobia é abordada por terapia. Sintomas de uma fobia: tontura ou vertigem, náusea, tremores, calafrios, formigamento pelo corpo, sudorese intensa, dor de cabeça, tensão muscular, diarreia, aumento da frequência cardíaca e palpitações, boca seca, dificuldade para respirar. O tratamento da fobia requer um diagnóstico médico de um psiquiatra. O melhor tratamento para fobias específicas é uma forma de psicoterapia chamada de terapia de exposição. Está aqui definido para vocês o que chamam de fobia. Então, a partir desse próprio fundamento, o termo homofobia já é extremamente inadequado, porque é uma patologia, é um transtorno. Um fóbico está em sofrimento, portanto, ele não é fóbico em termos criminais. Ele é um paciente. Então, por aí vai. E aqui eu não estou falando que não existe o ódio contra homossexuais. Ele existe. Precisamos de uma outra palavra. Então, há uma contradição de termos aqui. Mas vamos lá. Homofobia. Uma primeira definição. Homo é o prefixo de homossexual. Fobia vem do grego phobos, medo. Aversão irreprimível. É uma série de atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios ou preconceituosos em relação a pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo ou gênero, ou percebidas como tal. As definições para o termo referem-se variavelmente a antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional. A homofobia é observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base na percepção de que todo tipo de orientação sexual não heterossexual é negativa. Olha que interessante, nessa primeira definição dizem: entre as formas mais discutidas de homofobia está a institucionalizada e patrocinada pelas religiões. Olha que interessante. Eles já começam a criar narrativas de criminalização teológica, afirmando que a religião é responsável por aquilo que eles chamam de homofobia. Outro significado de homofobia: medo patológico em relação à homossexualidade e aos homossexuais, a quem se sente sexual e afetivamente atraído por pessoas do mesmo sexo. Ódio direcionado aos homossexuais, geralmente demonstrado através de violência física e verbal. Gente, medo patológico à homossexualidade, ou seja, há uma incoerência entre crime e patologia. Então, se alguém é homofóbico, a primeira abordagem a se fazer é terapêutica ou medicinal para com aquela situação e não jurídica. Um terceiro significado para a homofobia: repulsa ou preconceito contra a homossexualidade ou homossexuais. Eu não sei se vocês já capturaram a ideia do que eu quero fundamentar aqui. Homofobia não é crime, um aspas bem grande.
Aqui eu não quero desrespeitar o ordenamento jurídico para com aquilo que está estabelecido desde 2019. Aqui não é intenção. Eu só quero dizer que o próprio ordenamento jurídico, você quer uma janela de reflexão? O mal feminino não pode ser igualado com o mal masculino. Os índices da produção do mal do homem é inigualável. Mas baseado no mal que o homem comete, eu não posso favorecer juridicamente a mulher. Por exemplo, se 99 mulheres foram vítimas de crimes e apenas um homem foi vítima de crime, mesmo assim, esse um homem que sofreu crime tem direitos. E eu não posso dar direitos a 99 mulheres anulando o direito de um homem, porque ele também é cidadão, é livre e pagador de impostos. Então, eu não posso tornar ideológico até mesmo o ordenamento jurídico, porque é isso que está acontecendo, né? Daqui a pouco você vai entender melhor. Vou dar o exemplo do Maurício, vou dar o exemplo de um outro atleta do vôlei homossexual casado com outro homem e de uma vereadora trans que foi negado atendimento a ela num salão de beleza para mulher. E ela, como uma mulher trans, disse: não, eu sou uma mulher. E o estabelecimento diz: nós não atendemos homens. Gente, assim como o próprio Estado e o próprio ordenamento jurídico quer legislar para todos os gêneros existentes, eu já citei na Europa, não sei quando vai chegar no Brasil, mas na Europa são concebidos 52 gêneros sexuais. Se o Estado quer legislar para 52 gêneros sexuais, esse mesmo Estado tem que criar uma realidade social que absorva essa demanda. Ou seja, eu não posso colocar uma atleta trans no time de homens ou mulheres, porque há uma incompatibilidade genética envolvida. Eu não posso, assim, há casos comprovados até de abuso sexual cometidos em banheiros sem gênero sexual. Aconteceu esse mês nos Estados Unidos. Um garoto trans de 14 anos violentou uma moça de 17 no banheiro da escola. E essa escola defendia a política de inclusão transexual. Ou seja, se vai legislar, e tem que legislar, porque é todo mundo cidadão, para essa classe, é necessário criar realidades sociais para eles, que se crie times para transexuais, que se crie ambientes para transexuais, esportes para transexuais, salões de beleza para transexuais. Você, assim, gente, é um absurdo do absurdo, sabe? Primeiro ponto, tem cristão sendo criminalizado porque, por causa da sua confissão de fé, eles não querem, por exemplo, fazer casamento homoafetivo. Eles não querem ser fotógrafos, eles não querem ser os boleiros daquele casamento homoafetivo. Estados Unidos está assim de casos de cristãos sendo processados porque estão dizendo não a casais homoafetivos. A empresa é dele, ele vende para quem ele quiser, ele não pode ser hostil, ele não pode xingar, ele não pode cometer um ato de violência, um ato de grosseria, ele não pode diminuir, depreciar a pessoa, mas ele tem direito constitucional de dizer não. Assim como esse salão de beleza disse para essa vereadora trans: não vou atender homens. Não, mas eu sou mulher. Mas a gente considera biologicamente, fisiologicamente, anatomicamente, você é um homem. Você pode se perceber como você bem entender. Mas olha só, os seus pelos corporais são masculinos. Pô, gente, será assim, difícil até entrar nesse ambiente, nessa discussão óbvia, que obviamente vai ferir pessoas, e esse aqui não é o objetivo. Gente, por favor, eu vou chegar num estabelecimento que atende mulheres e, como um homem que se percebe como uma mulher, afirmar para aquela empresa: eu sou uma mulher. Não, gente, por favor. Por favor.
Então, o assunto não está zerado. Está percebendo que o assunto não está zerado? Há muitas coisas a serem discutidas. E o pessoal só quer rendição e conformidade. Eles não querem discutir o assunto. Eles querem impor o assunto. Mas vamos lá, para você saber o que o STF determinou em 2019, para você se posicionar e não ter medo do patrulhamento do politicamente correto. Cristão, você pode se posicionar. Você não pode ser hostil, você não pode xingar, você não pode depreciar, diminuir ninguém mediante a sua escolha, comportamento ou orientação sexual. Ok? E a gente vai usar o termo homofobia até que se discuta de maneira legislativa um termo mais apropriado. Porque já mostrei aqui, já provei etimologicamente que é um absurdo. A própria palavra é uma contradição. Porque quem tem fobia é um paciente, porque tem uma patologia e não pode ser considerado um criminoso. Então até um outro nome para esse crime tem que se achar. Mas vamos lá. O texto do que foi decidido pelo STF em 2019. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos do artigo 5º da Constituição da República, parêntese, a lei procede do querer público ou do Senado ou da Câmara Federal, ok? As condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, já é perigoso, né? Reais, concretas ou supostas. O que é essas supostas? Que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social. Ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação, definidos na Lei 7.716, de 1989, constituído também na hipótese de homicídio doloso. Circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe, Código Penal, artigo 121. A repreensão penal, a prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros, sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado, ouça cristão e líder religioso, é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento sobre o assunto e de externar suas convicções de acordo com o que contiver em seus livros e códigos sagrados. Bem assim, o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem à discriminação, à hostilidade ou à violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Parêntese, sendo bem direto. Se você me segue porque eu sou direto. Uma coisa, irmão, é você vir a público ou numa ministração abordar teologicamente a sua percepção teológica ou que a Bíblia afirma sobre a homossexualidade. Você está amparado legalmente.
Outra coisa totalmente diferente é você xingar, diminuir, depreciar, hostilizar pessoas. Viadinho, bichona, desgraçados, associar a homossexualidade a doenças venéreas e por aí vai. Aí você está fora da proteção legal que você tem religiosa e teologicamente mediante a própria Constituição. Então você pode, né? Por isso que eu comecei aqui a live falando que muitos de nós têm abordagem infantil e grotesca para com o assunto. Eu posso ser contra a homossexualidade, respeitar pessoas, amar pessoas, discordar delas, sorrindo. Eu não preciso diminuí-las nem ofendê-las. Mas continuando. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenótipos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórica cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, a dominação política, a subjugação social e a negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável, LGBTI+, era a sigla na época, já aumentou as letras, e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social. São considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência, de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção de direito. Dito tudo isso, e agora falando às minorias, vocês não podem, de maneira emocional, reagir a uma discordância ou um convite ao diálogo como homofobia. Por exemplo, o atleta Maurício de Souza, do vôlei, ele não cometeu homofobia. Ele expressou seu ponto de vista humano, social, familiar e teológico. Então ele não pode ser considerado do mesmo nível de alguém que agride homossexual, mata homossexual, odeia homossexual. Sabe por quê? Nós respeitamos o direito do cidadão homoafetivo, que ele faça do seu corpo e da sua sexualidade o que bem entender, se identifique como bem entender. Mas aquilo que o cristão se posiciona é pela infância e adolescência. Essa revolução afetiva sexual adentrou de uma maneira na infância e na adolescência, e eu sou um pastor atuante nessas frentes. Eu não estou no campo da teoria. Eu estou envolvido com o problema. Os próprios projetos que lidero aqui, eu sempre cito isso, cara, fizemos grandes investimentos que passaram de R$100 mil nos últimos anos em cirurgias reparadoras para transexuais e travestis conscientes de uma norma criacional para com a sua identidade como ser humano. Chegam na fase adulta arrependidos. E os movimentos de empoderamento minoritário e ideológico dizem para as pessoas se aceitarem. E elas se aceitam. E transicionam. E depois da transição continuam em crise. Aí eu falo, na hora do empoderamento, as minorias estão com eles. Na hora do arrependimento, eles estão sozinhos. E às vezes, né, eu sempre cito, perguntaram para mim certa vez, por que a igreja se mete com a sexualidade humana? Porque na hora do arrependimento é a igreja que essas pessoas procuram, não são os movimentos de empoderamento. Então, as minorias têm um filtro emocional de interpretação da realidade. Não, vem para o chão da vida. Temos que fazer uma discussão madura e coesa dessa situação. Nosso direito de religião, confissão de fé, expressão doutrinária, não é um ato homofóbico, é um ato de amor, porque a gente sabe que foi Deus que criou todas as coisas e Deus consumará todas as coisas. Pense vocês o que quiserem. E o próprio ordenamento jurídico está amparando aqui.
Um pastor ele não pode ser hostil, um padre ele não pode ser violento na sua abordagem, mas a sua confissão de fé pode incluir a discordância para com a homossexualidade e a transexualidade, que não é uma situação simplória, né, de se abordar. Então imagina, Europa, 52 gêneros sexuais. As pessoas querem que no dia para a noite haja uma adequação filosófica, política, religiosa, legislativa, para como um indivíduo se percebe. Gente, não é assim. As coisas são estabelecidas com diálogo. As coisas são estabelecidas no chão da realidade da vida. A vereadora de Belo Horizonte, que eu citei, vereadora Duda Salabert, diz que foi vítima de transfobia em uma loja no shopping de BH, porque não foi atendida como mulher. E a empresa diz que só atendia mulher. Não, eu sou uma mulher trans. E obviamente, essa empresa não quer ferir, dizendo, olha, você se percebe como mulher, mas para nós, o seu corpo, biologicamente, ainda tem as nuances, né, e as expressões masculinas, e não vamos conseguir atender você. E ela se pronunciou, principalmente como uma política, como vítima de transfobia. E olha só que situação do Maurício, né, o atleta do vôlei. Tem um outro atleta da seleção de 2016, né, que foi campeã. Esse outro atleta é casado com um homem, se chama Douglas Souza, esse atleta que é homossexual. Ele postou nas suas redes sociais: obrigado, Fiat, porque a Fiat pediu um posicionamento à equipe e o Maurício foi desligado. Obrigado, Fiat, pelo posicionamento, obrigado por entender que homofobia não é liberdade de expressão ou opinião. Esperamos mais novidades. O famoso não vai dar em nada, né? Toda vez a mesma coisa. Cansado disso, de sempre ter falas criminosas e no máximo que rola é uma multa ou uma retratação nas redes sociais. Até quando? Feliz pelas empresas se juntando contra e triste por atletas tentar passar pano nisso, vergonhoso. Todos os dias, todas as horas, um dos nossos morre. E o que temos? Uma retratação. Disse ele no seu Instagram. Homofobia é crime, não opinião, diz Douglas após comentários de Maurício Souza. Tá. Ele diz, homofobia é crime, não opinião. E o Douglas não entende que o que ele quer e o que as minorias querem, minorias que não são minorias mais, já são maioria. As empresas estão do lado deles. 52 gêneros sexuais contra 2. Não é mais minoria. Só narrativa que são minoria, já são maioria. Não há opinião, porque a própria opinião já é homofobia. Então olha a contradição do Douglas. Ele diz homofobia é crime, não opinião. Não sobra nada no debate público porque, para eles, a própria opinião já é um crime. Não há o que fazer, só se render. Eles querem rendição. Eles querem que a teologia, a filosofia, a sociologia, o ordenamento jurídico, a opinião não criminosa de um cidadão seja castrado. Eles não querem nenhum diálogo. A própria opinião já é um ato de homofobia, então não sobra nada. Porque o Maurício, se você for no Instagram do Maurício Souza, não foi odioso. Ele não foi homofóbico no conceito deles. Porque o que é homofobia, nos termos dele? Repulsa, ódio violento. Não, o cara só abordou o que ele pensa sobre família, sobre fé, sobre criação de filhos e por aí vai. Olha só o que o Maurício disse.
O jogador de vôlei Maurício Souza, da seleção brasileira, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, foi afastado do time em que joga, o Minas Tênis Clube, por criticar o ativismo LGBT no esporte e em animações. Souza, que já foi considerado o melhor central da Liga Mundial de Vôlei, sofreu uma campanha de cancelamento realizada nas redes sociais da torcida independente, apoiada pelos patrocinadores do time, a Fiat e a Gerdau. O suposto crime de Souza foi publicar 3 posts e um vídeo em que ele critica a imposição de parâmetros LGBT. Em um deles, o jogador questiona o uso da linguagem neutra em uma novela da Globo. Elo, dilo, dele, de, sei lá, você sabe, né, o que eu estou falando. No segundo, o jogador critica o fato de a DC Comics ter caracterizado o atual super-homem como bissexual. Em terceiro, ele postou uma foto crítica à inclusão de Gabrielle Ludwig na equipe feminina de basquete dos Estados Unidos. A Gabrielle era um soldado da Marinha Americana, mudou de sexo e fez cirurgia aos 50 anos. Fisicamente é maior e mais forte que as atletas. Tem uma foto lá, eu postei essa foto também. Tem as meninas, as mulheres, e o cara é 3 vezes maior. E é uma mulher trans. E ninguém pode falar nada. Que é transfobia, que é homofobia, que é crime. Não, gente, anatomicamente ele não deixou de ser homem. Que se crie um time de transexuais onde eles vão se degladiar lá. Um soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos foi pro UFC. Não sou mais homem, sou mulher. Aí foi pro UFC. Tá massacrando as mulheres lá. Gente, isso é um absurdo. Cada um deles pode se perceber como quiser, como trans, como pan, como homossexual, ok. Mas eu não posso dar direitos destruindo direitos. As mulheres do esporte feminino não podem fazer esporte com homens que se percebem mulheres. Que se crie outro time de homens que se percebem mulheres e de mulheres que se percebem homens. Olha que interessante. O oposto não é real. Os homens que se percebem mulheres vão para o esporte das mulheres. O oposto não acontece com muita frequência. Deve acontecer, mas não foi noticiado na grande mídia. Por quê? Porque o oposto sabe que não prevaleceria. Uma mulher que se percebe homem sabe que anatomicamente não ia prevalecer contra homens. Ela não vai para o time masculino e ela não vai para o UFC masculino. Porque ela sabe que os homens vão anatomicamente prevalecer, biologicamente prevalecer. O oposto está acontecendo e a gente está aceitando de maneira descarada. E isso não é transfobia, gente. Isso é subversão do chão da vida. Isso é irreal, surreal. Porque a transição sexual não vai tirar daquela pessoa a sua prevalência física como um homem. Isso não é ódio, isso é um discurso óbvio. Vamos discutir como sociedade e não empurrar a goela abaixo das pessoas e criar leis para proteger o absurdo, porque é isso que está acontecendo. Após receber críticas por esses posts, Souza publicou um vídeo explicando que respeitava a opção sexual de todas as pessoas, mas que era necessário alertar para a formação das crianças. Sobre as críticas, afirmou que era necessário aguentar, porque todos têm liberdade de expressão e, a partir desse mesmo princípio, ele disse ter o direito de manifestar o que pensa. Não pode ter 2 pesos. Não posso ser considerado homofóbico porque eu penso diferente, porque eu tenho outra visão das coisas, afirmou Souza no vídeo. Tem que respeitar como eu respeito a escolha de cada um. Só não mexe com as crianças, acrescentou. Gente, essa fala dele é tão real. Na nossa parentela, minha e da Keila, já houve experiências de parentes nossos, meninas da nossa parentela. Chegar, sei lá, que eu vou ser genérico. E isso tudo na escola. Inculcando os professores, geração Paulo Freire, enfiando na cabeça dos jovens um enlouquecimento ideológico. Em janeiro, chega em casa e diz: mãe, não sou hétero, sou trans. E a mãe? Tá.
Daqui a 2 meses, mãe, não sou trans, sou bi. Tá bom. Aí daqui a pouco, a 3 meses, mãe, não sou bi, sou pan. Beleza. Não sou mais bi, sou gay. Não sou mais gay, arrumei um namorado. E agora tem um, sabe? Então, o que o Maurício está dizendo nada tem a ver com o direito civil de adultos. Tem a ver com quando se empilha o ordenamento jurídico, a cultura, a educação, a filosofia, a sociologia, se transgride limites inadequados para a própria criança. Olha como isso é perverso. A própria esquerda que quer subverter a infância em questões de gênero é a mesma esquerda que não autoriza a maioridade penal descer para a adolescência. Como a esquerda que apoia uma criança ser gay aos 5, ser trans aos 8, é contra uma criança responder criminalmente aos 12, por exemplo? Porque se a esquerda diz que a criança tem autonomia existencial, capacidade cognitiva de perceber sua existência aos 5 e dizer não sou hétero, sou homossexual, aos 8 anos dizer não sou hétero, sou transexual, sou pansexual, porque essa mesma criança que tem essa mesma capacidade, autonomia de se perceber sexualmente de uma maneira, não pode ter autonomia jurídica de ser responsável pelos seus atos criminais e ser punido como adulto. Então, olha que interessante. Porque fica difícil o debate? Porque se misturou tudo. E a gente, irmão, não cria leis nem fundamenta a sociedade com emoção, mas com o pé no chão. E eles não estão dispostos a discutir. É a mesma coisa de uma feminista radical. Ela não quer discutir que mulheres se aproveitaram do favorecimento jurídico pela Lei Maria da Penha para fazer falsas denúncias contra homens bons. Não querem discutir. Não querem dialogar. Então, irmãos, não tenham medo. Eu li o texto aqui para vocês, né, de 2019, a decisão do STF. Estou postando aqui nos comentários para cada um de vocês ler. Se posicione, tá? Só não sejam perversos nessa abordagem. Mas é necessário discutirmos o assunto. A Jussara acabou de perguntar: o que podemos fazer, pastor Anderson? Gente, é descobrir quem são os nossos irmãos da bancada evangélica. É necessário fazer alguma coisa. Por quê? Porque as minorias estão indo para onde? Para as leis. É lá que eles vão ganhar. É na mesa legislativa. Quem tem a caneta. Quem tem a caneta para uma lei é um deputado, é um senador. O STF, ele fez um remendo. Ele pegou os crimes cometidos contra homossexuais e transexuais e embutiu no racismo. Ou seja, as leis sobre essa questão de homofobia e transfobia não estão prontas, estão abertas. Então, quem são os nossos irmãos que estão lá? Temos que chamá-los para o debate. Mas parece que às vezes é igual o pastor que se preocupa só com o culto de domingo e não quer se preocupar com o chão da vida. O pessoal não está preocupado com essas questões. E é o futuro que está em jogo. É o futuro dos nossos filhos. Olha a confusão mental que eu falei aqui na minha parentela. Em um ano, uma jovem, uma adolescente transiciona por 4, 5 gêneros sexuais. Por quê? Não aprendeu em casa. Aprendeu lá na escola.
que já está sabotado até o conceito educacional no nosso país. Se a gente não se posicionar, haverá um proibicionismo e uma criminalização até sobre a nossa liberdade doutrinária sobre a questão. Sabe do que eu tenho medo? As pessoas me acham bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, irmão. Para mim, conservadorismo é um band-aid. É um pouco de resistência até que o reino de Deus se estabeleça. Ok? Então, não é um voto de concordância quando eu digo que apoio o Bolsonaro. É um voto de resistência, porque sabe qual é o meu medo? O STF se portando de maneira política e um governo federal centro-esquerda ou esquerda voltando para o poder e essas leis ainda em abertas, o que pode vir daí? Porque hoje se ampara o direito de fé se abordar o assunto. E se daqui a 10 anos não puder mais, nem em nome da fé, falar que a homossexualidade é pecado, seremos presos por escala. Os pastores fiéis à palavra de Deus começarão a ser presos. Então eu quero encerrar essa live falando para você o seguinte: vigie o seu coração. Responda para si mesmo agora. Quando você se posiciona contra a ideologia de gênero, você está amando Deus, a igreja e a palavra, ou você disfarça o seu ódio nessa luta? Porque tem isso. O bolsonarismo está aí para provar que crentes podem ser habitados pelo ódio. Esse apoio acrítico ao bolsonarismo, falávamos do petismo, mas ao apoiarmos um governo conservador é por causa de guerras como essa. Estamos juntos, na mesma página. Porém, pessoas da fé acharam nesse modismo conservador fundamentos para o seu ódio. Tem gente que odeia homossexual e se escondem na defesa da família tradicional. Postei hoje no meu Facebook. Olha, se você defende a família tradicional publicamente e destrói ela no privado com amante, pornografia, agressão, tem crente que agride a esposa, tem crente que trai a esposa, tem crente que tem amante, tem crente viciado em pornografia. Como eu posso lutar para libertar um país se eu sou escravo? Quem vive a mentira não pode defender a verdade. Então tem pessoas cheias de ódio no coração querendo achar uma base bíblica. Analise você mesmo se a sua luta é pura. Esse é meu pedido aqui aos irmãos, porque a gente só vai ter sobriedade e clareza para fazer uma luta com as armas certas e não uma luta emocional como eles estão fazendo, chamando tudo de homofobia, chamando tudo de discurso de ódio. Eu não odeio o homossexual. Eu não tenho fobia de homossexual. Eu não tenho aversão ao homossexual. Eu não tenho medo de homossexual. Porque é isso que o termo vai dizer. Não tenho. Eu quero que todo mundo seja feliz. Mas a minha doutrina, a minha confissão de fé diz: Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, ponto final. E ainda tenho provas sociais que nem tudo aquilo que a revolução sexual defende funciona. Tem gente sofrendo, tem gente se arrependendo, tem gente voltando atrás. Tem testemunhos vivos a serem contados sobre essa situação. Mas a pergunta que você precisa responder é se sua luta é pura. É por amor a pessoas, por amor à verdade, por amor a Deus. Ou você achou base bíblica para o seu ódio, seu repúdio. Racismo não existe. Até que um bom rapaz da igreja venha pedir a mão de sua filha em casamento. Um rapaz negro, preto, da sua igreja. Só para nossa reflexão, porque às vezes a nossa luta não é honesta, não. Racismo não existe. Ódio a gay não existe. Mulher não sofre. Não é isso tudo.
Bota o pé no chão da vida. Esquece agora, momentaneamente, esse ambiente de guerra cultural com as minorias e responde como que está a tua casa, como que está a tua vida, como que está o teu caráter. Se Deus te aprova. Porque lutar contra eles não é a aprovação de Deus. Imediata não. É necessária essa resistência. Mas Deus quer mais. Deus não quer só que você resista ao mal. Deus quer que você também pratique o bem e viva a verdade. Eu acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa, eu prometo trazer mais esclarecimentos aí em outras lives, tá bom? Tamo junto. Espalhem esse conteúdo, compartilhe ele com pessoas que você ama e sabe que será edificada por essa questão, tá bom? Tamo junto. Beijão, galera. Amo vocês. Deus abençoe.